Ele não nasceu doente, algum estava deixando ele assim. Era o que Dona Clara sussurrou com a voz tremula na frente da delegacia de Floriânpolis, segurando no colo o menino que quase perdeu para sempre. 3 meses antes ela mal tinha o que comer a conseguir trabalho como babe do filho de um empresário rico, o senhor Daniel Monteiro. A manso de frente para o mar era linda, mas fria. Ciam-se demais, regras demais. E a madrasta do garoto Olvia parecia feita de gelo. Desde o primeiro dia, o pequeno Henrique, de 9 anos, vivia apagado, sempre dopado por remédios que Olvia insistia serem indispensáveis. 6 plulas por dia, 1000 restres e nenhum riso. Clara, desconfiada, comeou-a a anotar tudo. Até que uma noite, enquanto varria o quarto, encontrou uma caixa escondida embaixo da cama, frascos de sedativos pesados com hertulos trocados. O choque virou coragem. Com a ajuda de um amigo farmacêutico, Clara descobriu a verdade. Henrique não era doente. Estava sendo envenenado lentamente para parecer frágil e incapaz de herdar a fortuna do pai. Naquela madrugada chuvosa, Clara fugiu com o menino nos braços, ouvindo os gritos de Olvia ecoarem pelo jardim. Na delegacia, Daniel chorou ao ver o filho desperto pela primeira vez em meses. Olvia foi presa e a casa que antes parecia um túmulo voltou a ter risadas. Hoje, Clara vive ali não mais como babe, mas como parte da família. E quem visita o casaro Monteiro beira do mar sempre escuta a mesma estria, a de uma mulher simples que teve coragem de enfrentar o poder e devolver a um menino a vida que tentaram roubar. O sol chulpato nascia por terrestres das ondas quando Clara saiu da delegacia, ainda abraada, a Henrique. Ele dormia tranquilo no colo dela, respirando de um jeito que não fazia há meses leve e solto, como um menino de verdade. Do lado de fora, o pai Daniel esperava em silêncio, com os olhos vermelhos e a alma em pedaços. Eu falhei com ele, murmurou a voz embargada. Eu devia ter visto. Clara balanou a cábia devagar. O importante que o senhor viu agora. E ele te vivo. Os dias seguintes foram uma mistura de alvio e dor. Enquanto a imprensa noticiava a priso de Olvia Monteiro, a cidade comentava o caso como se fosse um filme. Mas para Clara não havia nada de cinematográfico naquilo. Havia noites sem dormir lembranas do quarto gelado do olhar apagado de Henrique. E a sensação de que se tivesse demorado mais um dia, talvez fosse tarde demais. Henrique passou semanas no hospital. Cada exame mostrava o mesmo. Ele nunca teve problema respirátorio algum. Intoxical causada por meses de sedativos fortes. Quando acordava, pedia pela tia Clara e segurava firme a mão dela, como quem teme voltar para o escuro. Daniel não se afastou mais do filho. Pela primeira vez em muito tempo, ele trocou as reuniões e viagens por tardes inteiras ao lado do menino, reaprendendo o que era ser pai. E quanto mais o tempo passava, mais ele percebia o quanto devia aquela mulher simples de fala calma e olhar firme que havia arriscado tudo por amor e verdade. Um dia, ele a encontrou sentada no jardim da casa agora reformada com flores risadas e cheiro de vida. Henrique corria com um cachorro novo, o rosto iluminado pelo sol. Eu nunca vou conseguir te agradecer o bastante, disse Daniel se aproximando. Clara sorriu sem olhar para ele. Não precisa. Eu fiz o que qualquer pessoa faria, se tivesse coragem. Ele ficou em silêncio por um instante observando o menino. Eu acho que eu não teria tido. Clara respirou fundo, sentindo o vento salgado bater no rosto. Aquele mesmo vento que antes carregava medo agora trazia paz. Sabe, Daniel tem coisa que o dinheiro nunca compra. Como o som da risada dele agora. Ela apontou para Henrique, que brincava no balão antigo, o mesmo que antes vivia enferrujado e esquecido. Isso vale mais que qualquer herana. Daniel olhou para ela emocionado. E naquele instante, sem promessas, sem palavras bonitas, ele soube a vida estava comeando de novo para ele, para Clara, e principalmente para o menino que finalmente reaprendia a respirar o ar da liberdade.
Um ano se passou desde aquela madrugada de tempestade que mudou tudo. A antiga Manso Monteiro, antes fria e silenciosa, agora tinha cheiro de café fresco e som de risadas ecoando pelos corredores. As janelas viviam abertas, o jardim cheio de vida, e o velho Balano, aquele que um dia foi esse símbolo de proíbio, agora balanava. Henrique todas as tardes sob o olhar orgulhoso de Daniel e o sorriso terno de Clara. Henrique crescia forte e curioso e com uma alegria que parecia querer compensar os anos de sombra. Às vezes acordava assustado com lembranças confusas de quando vivia dopado. Nesses momentos, Clara se sentava ao lado dele, acariciava seu cabelo e dizia baixinho: "Foi um pesadelo, meu amor. Agora vós te seguro." E ele acreditava porque o olhar dela transmitia exatamente isso, segurando afeto verdade. Daniel também mudara. O homem ocupado que vivia preso, a reuniões e voos, agora tinha as mãos marcadas de plantar flores e os olhos cheios de gratido. Aos poucos o trabalho voltou, mas o ritmo nunca mais foi o mesmo. Ele descobriu que o sucesso não valia nada se a casa estivesse vazia. Uma tarde, enquanto o sol dourava o mar, Clara e Daniel estavam sentados na varanda observando Henrique brincar com o cachorro. O menino corria de escalo rindo alto, o vento bagunando seus cabelos. Daniel olhou para ela e disse com a voz embargada: "Eu ainda me pego pensando, e se Vossi não tivesse chegado aqui?" Clara sorriu de leve, sem responder de imediato. Depois disse apenas: "Deus sempre coloca a gente onde precisa estar. Às vezes o caminho duro, mas leva para o lugar certo." Ele ficou em silêncio, olhando para ela como quem enxerga algo que sempre esteve ali, mas se agora entende. Naquele mesmo outono, Dona Alicia, Midi Clara, chegou para passar uns dias na casa. Ao ver a filha sorrindo, o menino correndo e Daniel cuidando da horta, ela disse emocionada: "Eu rezei tanto para ver você feliz, minha filha. Agora posso descansar em paz." Clara abraoa-me com fora. Eu encontrei meu lugar. Pouco tempo depois, durante uma tarde dourada, Daniel se ajoelhou no jardim, segurando um pequeno anel. "Clara, eu não quero que você vá embora nunca mais. Fica com a gente. Fica comigo." As lágrimas vieram antes das palavras, e quando ela disse sim, Henrique correu e os abraou rindo. "Agora eu tenho uma de verdade." E ali, entre o som das ondas e o cheiro do mar, a casa que um dia foi esse embolo de medo se transformou em lar. Porque quando o amor verdadeiro, ele tem o poder de curar até as feridas mais profundas. O casamento de Clara e Daniel foi simples, bonito e cheio de significado. Nada de luxo, nada de ostental, apenas amigos, flores brancas e o som do mar batendo nas pedras ela embaixo. Henrique correu de um lado para o outro durante toda a cerimônia, segurando firme as alianas como se fossem o maior tesouro do mundo. Quando Clara disse sim, ele pulou de alegria e gritou: "Agora eu tenho uma família completa." Todos riram. A Dona Alicia, que chorava sem disfarçar, apertando as mãos como quem agradece a Deus por cada segundo. Os meses seguintes foram os mais tranquilos que Clara Joroto viveu. A rotina era simples: café cedo, risadas na cozinha, escola, trabalho, e fins de tarde, olhando o PR do sol juntos. Daniel, antes do preocupado com negócios e aparências, agora se permitia ser apenas um homem comum. Às vezes voltava para casa com farinha nas mãos, depois de tentar fazer pó. Outras passava horas ajudando Henrique com os deveres da escola, errando de propósito para vê-lo rir. Mas mesmo em meio paz, algumas cicatrizes insistiam em aparecer. Henrique ainda tinha pesadelos, e às vezes acordava chamando pela minha verdadeira, a que perdera cedo demais. Nesses momentos, Clara não tentava apagar o passado, apenas o abraava. "Tudo bem sentir falta, meu amor", dizia ela. "Amar no esquecer. Lembrar sem doer." Com o tempo, o menino foi encontrando novos significados para a palavra "me." E Clara, que um dia chegou, aquela casa com medo e de vidas, agora sentia que tinha tudo o que sempre quis: amor próprio e um lar de verdade. Um domingo tarde, Daniel e ela
Estavam na varanda observando Henrique brincar com o cachorro. O vento trazia o cheiro do mar, e o cu estava dourado. Daniel segurou a mão dela e disse: Vok percebeu. Essa casa não faz mais eco. Antes tudo aqui era vazio. Agora o silêncio tem vida. Clara sorriu encostando a cabeça no ombro dele. A gente não precisa de muito para ser feliz, Daniel. És de amor e coragem para recomeçar. Henrique correu até eles e se jogou no meio dos dois rindo. O abral foi apertado quente, cheio de tudo o que um dia faltou. E assim, entre o cheiro de maresia e o som da risada de um menino que voltou a viver, Clara entendeu o que sempre buscou o amor num conto de fadas, uma escolha, diria, feita de perdo-ternura e fé naquilo que ainda pode florescer. O tempo passou devagar, do jeito bonito que a vida tem quando a dor dê lugar paz. J fazia quase 2 anos desde o casamento, e a casa dos Monteiro parecia outro lugar. As paredes antes frias agora tinham fotos, desenhos do Henrique e o barulho constante de passos, vozes e micica vinda da cozinha. O mar ainda rugia ali fora, mas J nos soava como a meá era trilha sonora de uma vida nova. Henrique cresceu. Os olhos antes tristes agora brilhavam de curiosidade. Amava pintar o PR do sol, dizendo que as cores do fim de tarde pareciam sorrisos do cu. Às vezes Clara o observava em silêncio emocionada, lembrando-se de quando ele mal conseguia ficar acordado. Daniel Tambum floresceu. Descobriu o prazer de viver devagar, de fazer café para Clara, de andar descalo no jardim, de rir toa. O homem frio e cheio de pressa havia ficado no passado. Agora ele era apenas pai, marido e amigo. Certo dia, Henrique chegou da escola com uma tarefa a escrever sobre o que era lar para ele. Ficou pensativo e noite mostrou o texto para Clara. No papel amassado com letra de criana, estava escrito: lar onde a gente é amado mesmo quando erra. Onde a gente dorme sem medo e acorda com cheiro de pó. Lar onde tem gente que não desiste da gente. Clara leu, e as alegrimas vieram sem que ela tentasse esconder. Abraou o menino com fora. Vox não imagina o quanto isso significa para mim, meu amor. Mais tarde, Daniel encontrou os dois juntos e, ao ver o texto, ficou em silêncio por um tempo. Depois disse baixinho: Acho que o Henrique acabou de descrever tudo o que você trouxe para nossa vida, Clara. Ela sorriu sem saber o que responder. Às vezes o amor é exatamente isso, um gesto simples, um olhar que entende sem precisar de palavra alguma. Naquele fim de tarde, o trio ficou sentado na varanda vendo o sol mergulhar no mar. Henrique encostou a cábia no ombro de Clara e cochichou: Sabe, mami, quando o sol se pia assim, parece que o mundo tê em paz. Ela olhou o horizonte dourado e respondeu com a voz embargada porque a gente também. E naquele instante, entre o barulho do mar e o calor de um abral, Clara teve certeza, a vida tinha fechado o ciclo. Do medo nasceu coragem, da dor amor. E de uma casa triste, beira do mar, nasceu um lar, o lar que ela sempre sonhou, e que o destino, enfim, lhe permitiu chamar de seu. Naquela manhã o sol entrou pela janela da cozinha e acordou a casa com luz suave e cheiro de bolo de fube. Clara mexia o café enquanto ouvia, ao fundo, as risadas de Daniel e Henrique disputando quem batia melhor os ovos para o bolo. A cena era simples, mas carregava um significado enorme paz. Uma paz conquistada com coragem, lágrimas e amor. A vida tinha encontrado um ritmo bonito. Henrique agora, com 12 anos, crescia saudável, curioso e cheio de sonhos. Queria ser médico para ajudar crianças que tomam remédio errado, dizia. Clara sempre ria, mas no fundo se emocionava. Ele transformava o perriperio passado em propósito, e isso enchia o coral dela de orgulho. Certa tarde, enquanto arrumava o jardim, Clara encontrou o velho Balano. As correntes J enferrujadas rangiam e, por um instante, ela foi transportada de volta àquela noite de tempestade, quando fugiu da casa carregando Henrique nos braços. O vento tinha o mesmo cheiro de maresia, mas agora
trazia lembranas boas. Daniel se aproximou e perguntou: "Em que te pensando?" Ela sorriu. "Em tudo o que a gente passou e no quanto valeu a pena ficar." Ele segurou sua mão e juntos empurraram o balano devagar, vendo o menino rir. A vida tinha voltado a ser leve. Às vezes Clara ainda pensava em Olivia. Soube que a ex-madrasta estava presa, recebendo tratamento psiquiátrico. Em vez de raiva, Clara sentia compaixo. O mal que a gente faz volta, mas às vezes volta para ensinar, comentou uma vez com Daniel. Ele apenas assentiu, abraando-a em silêncio. Na escola, Henrique escreveu uma redal sobre Harrys da vida real. No topo da folha, desenhou Clara com um coral no peito e escreveu: "Meu Harry não usa capa. Ela cozinha, canta e me ensinou a respirar." Clara chorou tanto ao ler que o papel ficou manchado. Guardou-o numa caixinha junto das lembranas mais preciosas, a carta de emprego antiga, uma foto deles na praia e uma pitala seca do buco do casamento. Numa noite qualquer, enquanto o mar sussurrava, ele fora. Daniel disse baixinho: "A gente sobreviveu dor, mas o mais bonito que a dor virou amor." Clara sorriu e encostou a cábia no ombro dele. Henrique dormia no quarto ao lado, e o som tranquilo da respiral do menino parecia confirmar cada palavra. Aquela casa, um dia marcada por silêncio e medo, agora pulsava vida. E entre o café, as estrias e o cheiro do mar. Clara sabia, não existe final feliz. Existe vida vivida com amor, e isso sim, o verdadeiro milagre. O tempo seguiu seu curso manso, e os dias na casa beira-mar se tornaram um retrato de serenidade. Henrique Jootto tinha 13 anos e comeava a ganhar aquele ar de rapazinho, mas o brilho nos olhos continuava o mesmo, o de quem conheceu o medo cedo demais e aprendeu a valorizar cada sopro de vida. Certa tarde, depois da escola, ele encontrou Clara na varanda costurando uma almofada com tecidos coloridos. O vento brincava com o cabelo dela e o sol se punha num tom alaranjado que pintava o mar de ouro. Ele disse, se aproximando: "Eu posso te perguntar uma coisa." "Claro, meu amor." "Você nunca teve medo de cuidar de mim, mesmo quando tudo era perigoso." Clara parou o que fazia e o olhou nos olhos. "Tive sim, muito medo. Mas o medo não vence quem ama de verdade, e foi o amor que me fez ficar." Henrique sorriu pensativo e se encostou nela. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho do mar e das folhas do coqueiro. Daniel apareceu logo depois com o avental ainda sujo de farinha. "Vox 2 aqui conversando e eu ele queimando o pó", brincou. Henrique riu alto. "Pai, o senhor nunca acerta esse pó." "Mas eu tento e isso que importa", respondeu Daniel, abraando os dois de surpresa. E naquele abrau simples havia tudo o que eles precisavam: amor, segurança e a certeza de pertencimento. Mais tarde, enquanto colocava Henrique para dormir, Clara olhou o quarto dele cheio de livros, desenhos, risadas penduradas nas paredes. Nada lembrava o ambiente frio de antes. Um lar de verdade. Ele disse com a voz sonolenta: "Vô acha que a gente feliz?" Clara acariciou seu cabelo. "Eu acho que a gente grato. E quando a gente grato, a felicidade vem junto." Quando saiu do quarto, Daniel a esperava no corredor. "Às vezes eu olho para tudo isso e ainda não acredito", confessou ele. "A gente merecia um recomeu, Daniel. Todo mundo merece." Ele fora o vento carregava o cheiro do mar e o som distante das ondas. Clara se encostou no parapeito da varanda, olhando o cu salpicado de estrelas. Pensou em tudo o que viveu: o medo, a dor, a coragem, o amor que salvou das vidas de uma vez. E então, em voz baixa, murmurou: "A gente venceu sem precisar de sorte. Es confi, amor e verdade." Naquela noite o mar parecia mais calmo. E dentro daquela casa, cada respiro era prova viva de que o amor, quando real, tem o poder de reescrever qualquer destino. O tempo passou como um vento leve desses que chegam sem pressa e deixam o cheiro bom de lembrana. Agora, Henrique tinha 15 anos
e uma altura que Joto passava a de Clara. O menino que um dia lutou para respirar sem rêndios, agora falava em estudar medicina, em salvar vidas, em fazer o bem, do jeito que a senhora fez por mim. Cada vez que ele dizia isso, o coral de Clara se apertava de orgulho, de emu, de gratido vida. As mães na casa dos Monteiro continuavam simples e cheias de amor. Daniel preparava o café, sempre esquecendo o acar. Clara arrumava o jardim e Henrique saía de bicicleta pela estrada de terra que levava à escola. Às vezes parava no porto, olhava para Thérèse e acenava. Ela sempre respondia com um sorriso que dizia: "Tudo vai, meu filho, o mundo seu agora." Mas a vida, mesmo quando está em paz, gosta de testar a gente. Um dia Clara recebeu uma ligação inesperada. Ouvia a mulher que um dia quase destruiu aquela família, estava prestes a sair do hospital psiquiátrico. A notícia veio como um vento frio, trazendo lembranças que ela acreditava ter deixado para Thérèse. Daniel também se abalou, mas foi Henrique quem reagiu com mais calma. "Minha gente não precisa ter medo. O passado não pode mais machucar a gente." Clara o abraçou emocionada. Ele tinha razão. O menino Fergil de antes agora era um jovem forte, e o amor deles era mais firme que qualquer sombra. No domingo seguinte, a família foi praia. O cu estava dourado, o mar tranquilo. Henrique correu na beira da guá, jogando conchinhas no pai, que fingia se irritar. Clara os observava com um sorriso sereno, aquele tipo de sorriso que desaparece quando o coral encontra paz de verdade. "Sabe", Daniel disse, "ela, se algum me contasse ela ter que essa seria minha vida hoje, eu não acreditaria. E o que vós diria para aquela Clara de antes?" ele perguntou. Ela pensou um instante e respondeu baixinho: "Que tudo vale a pena quando o amor maior que o medo." Daniel a puxou pela mão e juntos olharam Henrique mergulhar nas ondas livre rindo vivo. Naquele instante, Clara entendeu: a vida não apaga, o que a gente viveu ela transforma. E o que um dia foi dor agora era fora. O que foi medo agora era fé. E no coral dela se restava uma certeza: o amor, o único remédio que cura para sempre. O tempo não parava, mas parecia caminhar com leveza naquela casa beira-mar. Henrique Joto tinha 17 anos, e cada dia que passava se parecia mais com o homem que Clara sempre sonhou que ele se tornasse bondoso, atento e com um coral que enxergava o mundo com compaixão. Jota falava sobre vestibular, sobre estudar medicina em Florianópolis, e ao mesmo tempo prometia que nunca deixaria de voltar para casa nos fins de semana. Clara ouvia orgulhosa e com o coral apertado. Era lindo ver o filho crescer, mas também doa um pouco perceber que ele estava pronto para voar. Às vezes, noite, ela o via estudando na varanda, e se lembrava do menino Plido e Fergil que um dia mal conseguia ficar em pé. Agora o mesmo garoto falava em salvar vidas. A vida, pensava ela, realmente feita de milagres simples. Daniel continuava o mesmo homem sereno, mas bastava olhar para Henrique e Clara para entender que o amor o tinha mudado por dentro. Certo dia, enquanto os Thérèse caminhavam pela praia, ele parou, olhou o mar e disse: "Sabe, tem coisa que o tempo não apaga, mas o amor ensina a perdoar." Clara sabia do que ele falava. O perdo, palavra difícil, mas necessária. Nos últimos meses ela havia recebido uma carta inesperada, óbvia, pedia perdo. Dizia que o tratamento tinha feito ela enxergar o horror do que causou. Clara chorou ao ler no de raiva, mas de compaixão. Guardou a carta em silêncio, sem responder de imediato. Algumas semanas depois, ela foi ao hospital, onde ouvia ainda cumpria os últimos dias de internal. Quando entrou na sala branca e fria, o passado pareceu pesar nos ombros, mas não havia mais medo, apenas um profundo desejo de paz. "Eu não vim por Dio", disse Clara firme. "Vim para encerrar o que ficou aberto." Olvia chorou sem palavras, e Clara, depois de alguns segundos, completou: "Eu te perdoo, não para te aliviar, mas para libertar a mim mesma." Quando saiu dali, o sol batia forte,
e o vento do mar parecia mais leve. Naquela noite de volta em casa, Clara sentou-se na varanda com Daniel e Henrique. O rapaz contava empolgado sobre a faculdade e o pai ria das estrias. Ela apenas observava o mar, a vida, e pensou que talvez o verdadeiro final feliz não fosse o amor em si, mas a paz que ele deixa depois. E pela primeira vez em muitos anos, Clara sentiu que tudo estava completo. O ciclo havia se fechado. O medo, o perdão e o amor tinham enfim encontrado o mesmo lugar dentro do coral dela. O dia da despedida chegou mais arrepiado do que Clara imaginava. Henrique, agora com 18 anos, estava prestes a embarcar para Florianópolis. A bolsa de estudos para medicina era o sonho que ele carregava desde menino, e embora o coral diminuísse, ela sabia, era hora de deixá-lo seguir o perprio caminho. Naquela manhã a casa estava silenciosa. Daniel preparava o café tentando disfarçar a emou. Clara, debruada na janela, observava o mar que tantas vezes testemunhou suas dores e recomeus. Henrique apareceu com a mochila nas costas e um sorriso misturado com lágrimas. "Meu mar vai continuar, Aene?" perguntou, tentando ser leve. "Vai, meu amor. E quando você voltar, ele vai te esperar, do mesmo jeito que eu." Eles se abraçaram forte como quem sela um pacto. Daniel os envolveu num abraço. "Vai ele, filho. O mundo precisa de gente como você." Quando o carro desapareceu na curva, Clara ficou parada no porto. O vento batia no rosto dela, e o som das ondas trazia lembranças de cada batalha que enfrentou o medo, a fuga, a coragem, a F. Ela sorriu. Não era tristeza, era gratido. Tudo o que viveu a trouxe ali. Meses depois, uma carta chegou. Henrique contava empolgado sobre a faculdade e os amigos e dizia que Jota ajudava no hospital. No fim, escreveu: "Me cada criança que eu cuido como se eu cuidasse de mim mesmo. Você me salvou e agora eu quero salvar também." Clara leu em silêncio com o coral cheio. Entendeu naquele instante que o amor que ela plantou tinha virado raiz e florescia no mundo através do filho que aprendeu com ela o valor da vida. O amor verdadeiro o que prende, o que ensina a voar. Perdoar e seguir em frente, o que transforma dor em fora, medo em F e perda em recomeu. E vós, o que faria no lugar da Clara? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias reais que tocam o coral e lembram a gente do poder que o amor tem de mudar tudo.